descobri a diabetes foi de um jeito que eu nunca imaginei. Primeiro porque surgiram uns carocinhos no meu corpo. Não em todo o corpo, mas na parte do quadril, nas costas. E aí tinha alguns nos meus braços também. Só que, como aqui é muito quente, a gente já achou que era alergia ao calor. Até porque tem muita gente que apresenta alergia ao calor. O meu pai, por exemplo, ele tem a pele bem sensível. Então, quando ele pega muito sol, ele fica vermelhinho. Então, a gente já passou a considerar que era alergia ao calor. Minha mãe entrou em contato com uma amiga dela que teve e ela indicou uma pomada muito boa e tal. Nós começamos a usar essa pomada, só que não estava tendo melhora nenhuma nos meus carocinhos. Eles não estavam em pele viva, eles tinham tipo uma casquinha, parecia uma picadinha de muriçoca. E fora isso, tinha outras coisas que eu só vim entender depois. Eu tava com muita vontade de comer doce, muita vontade, meu Deus! A gente ia viajar para a casa da minha avó e a primeira coisa que eu pedi pro meu pai foi uma barra de chocolate. E eu gosto de chocolate, gosto de doce como a maioria das pessoas, mas eu sou mais salgada do que doce. Então, não estava esperando assim, não é uma coisa que se espere. Então, como não é uma coisa que eu peço muito, meu pai foi lá e comprou a barra de chocolate para a gente viajar. Fora essa barra de chocolate, viajamos, tudo ok, só que voltamos. Quando nós voltamos, a gente passou uns 3 dias na casa da minha avó, e é apenas 1h30 de viagem daqui. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a ter outros sintomas, mas que eu não fazia ideia que tinha a ver com diabetes. Como, por exemplo, muita vontade de fazer xixi, muita sede, e o outro sintoma foi a língua seca. A língua ela começou a secar, e eu com sede, toda a água do mundo que eu bebia não acabava com a minha sede, e sei lá, é como se tivesse um gostinho cítrico na minha língua. Só que a partir daí, meus pais começaram a ficar mais atentos. Além do mais, eu já estava com mais sintomas. E aí, a gente já estava em casa. De manhã, eu comecei a me sentir mal e vomitar muito. Me senti mal mesmo, fraca, quase desmaiar. Era muito vômito, meu Deus. Aí, meu pai me levou para o hospital, só que quando chegou lá, eles não fizeram o teste da glicemia em mim, né? Porque senão eles poderiam entender que eu estava entrando num quadro de cetoacidose. E olha que o teste de glicemia é um teste bem rápido, né? É furar o seu dedinho, descobrir se está tudo ok. Não é isso? Mas não fizeram. Então, primeiro eu tive que ficar hidratando no soro. Eu não segurava nada na barriga, eu não comi nada nesse dia. E se eu comesse, se eu bebesse uma sopa, se eu bebesse uma água, na verdade, eu botava tudo pra fora. E eu fiquei uma tarde toda lá e, sinceramente, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro até que eu tomei uma injeção e só isso. Mas tive que ficar lá. Fui liberada perto da noite já vim para casa e aí a minha mãe, que já tinha visto que eu estava muito fraca e tudo mais, pediu para eu dormir lá e eu fui dormir com eles. Só que a minha respiração estava muito alta e eu não estava conseguindo dormir. Aí meu pai disse: filha, você precisa acalmar, você está ansiosa, tá tudo bem, você está em casa. Aí eu disse: pai, eu não tô ansiosa, eu não tô conseguindo respirar. Aí meus pais ficaram nervosos, né? Levantamos, fomos pro médico pela segunda vez, e isso já era mais de 10 horas da noite. Chegou lá, eu também estava numa fase assim de fraqueza e vômito, então soro mais uma vez. Me deram medicação alta, segunda vez. Vim para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe foi me ajudar a tomar um banho, né? E aí já estávamos num ponto de deitar. Só que aí eu pedi uma água, e quando eu pedi a água, eu comecei a variar das ideias.
Eu disse: mãe, eu tô vendo os nossos antepassados. E eu realmente vi. Eu me lembro, essa parte eu me lembro. Eu vi mesmo a foto assim de parentes antigos, umas coisas assim do passado. E imediatamente minha mãe começou a chorar, ela ficou nervosa. Meu pai disse para ela ficar calma e nisso eu estava variando das ideias. Então, tecnicamente não. Com certeza, tem muita coisa aqui que meus pais me contaram que eu não lembro, não lembro mesmo. Só que aí minha mãe começou a chorar e tal, nervosa e tudo mais, e aí eu pedi um balde para ela, para botar para fora. Quando ela me deu o balde tinha um pouquinho de água no fundo, porque ela tinha acabado de lavar o balde. E aí eu disse para ela que eu estava vendo a minha descendência. Aí ela disse pro meu pai: vamos voltar para a clínica, que deram um remédio errado para a menina. Ela tá variando das ideias. Nós voltamos para lá pela terceira vez. E dessa vez decidimos não sair de lá enquanto eu não estivesse boa. E aí eu fui internada, na verdade eu fiquei lá no soro, não podia beber água, só podia hidratar no soro e eu estava morrendo de sede. Então eu surtei lá, dei uns gritos, me contaram também. Ai meu Deus, que vergonha, mas tudo bem. Dei uns gritos lá porque eu queria beber água e não podia beber água e tal. E assim, foi muito difícil. Minha mãe disse que eu cheguei a dizer para ela: mãe, você não me ama, por que você não me dá água? E isso, olha, eu juro pra ti, eu não consigo lembrar. Eu me lembro que eu gritei assim, com sede e tal, mas eu não lembro disso. E aí ela molhou o dedo e botou o dedo na minha boca e eu fiquei muito chateada com ela, mas não podia me dar água, porque ia ter problema lá no pulmão e tal. Então, ela disse que nessa hora eu chamei meu pai e disse: pai, se eu não aguentar... Aí ela disse que meu pai soltou da minha mão e saiu da sala. Eles ficaram desesperados. O médico disse que eu precisava ir para a UTI, que eu estava num estado grave. Aí meus pais eles ficaram desesperados, a UTI não queria me aceitar, porque a UTI daqui é para idosos e eu só tenho 23 anos, na verdade eu tinha, né? E aí disseram que precisavam me levar, mas eles não queriam me liberar, mas finalmente disseram: ah, vocês levam ela. Aí meus pais disseram: mas não tem condição do jeito que ela tá, ela precisa ir numa ambulância. Aí não queriam liberar a ambulância, porque eu também era jovem, né? Mas aí veio uma doutora, que era amiga da gente, desde quando a gente era pequeno, e ela começou, vamos dizer assim, a rugir dentro daquele hospital. Ela precisa de uma ambulância sim, que não sei o que, brigou com todo mundo. Aí depois chegou uma amiga da gente que era advogada e disse: eu processo vocês se ela não tiver direito a tudo que ela tem direito, porque ela tá passando mal, ela tá pagando, não sei o que. Até porque eu estava no hospital particular nesse momento, né? Ainda não tinha sido transferida. Então, realmente, a gente pagou. E pagou muito caro. Fomos, né? Finalmente, deu tudo certo. E quando fui para lá, eu fui isolada com suspeita de meningite. Ninguém sabia o que era. Então, eu fui isolada numa sala que ninguém podia triscar em mim. Ninguém podia chegar perto de mim, tal. Aí minha família só me via pelo vidro e eu ficava no estado de acordar, dormir. Eu via as pessoas, eu queria acenar para elas, sorrir e dizer que estava tudo bem, mas eu não tinha forças, eu não conseguia, então não dava para dizer para elas: ei, fiquem calmas, eu estou bem, porque eu estava me sentindo bem. Eu tava em paz, sabe? Tipo assim, se eu morrer agora, eu vou morrer tranquila porque tá tudo bem com a minha família. Esse era o pensamento que eu tinha. Mas não dava não, eu não conseguia me mexer, fazer nada.
Aí descobrimos que eu não estava com meningite, mas com cetoacidose diabética. Minha glicemia estava uns 500 e pouco, 600 e pouco, não sei. E enfim, tiveram que cuidar de mim, tudo mais. Só que fora isso, eu tive verticulite. Não sei se chama isso. O que é verticulite? Inflamação nos vasos. Eu sentia dor no corpo inteiro. Eu sentia dor nas minhas articulações, em todo lugar onde passam os vasos, mas a dor na cabeça era insuportável. Eu pensei que eu ia morrer de dor de cabeça. Então foi difícil, foram 3 dias na UTI, 3 dias na enfermaria, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi assim que eu descobri. Num primeiro momento, como eu fui para uma UTI de pacientes terminais, para uma ala de pacientes terminais. Esse era o estado que eu estava. E assim, lá não podia ficar ninguém comigo, eu tinha que ficar sozinha. E o meu maior medo era ficar sozinha. Só que tinha uma enfermeira lá que já tinha avisado para os meus pais para eles tirarem a esperança na cabeça, que o paciente não podia ficar acompanhado. Mas depois veio uma outra pessoa e disse assim: olha, não fique triste não, que você vai ficar com a sua filha. E aí eles conseguiram uma poltrona para o meu pai dormir comigo, e ele realmente dormiu comigo todos os dias. E era a melhor coisa do mundo, sério. Assim, uma das cenas mais marcantes que eu tenho foi uma que eu acordei ainda na UTI, estava mais ou menos umas 8, 9 horas da manhã, meu pai estava tomando café. Só que quando eu acordei, estava a poltrona que ele fica, né? E um casaco branco em cima da poltrona, com os nomes escritos e tipo assim, quando eu acordei, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada, mas eu olhei pro casaco, eu lembrei do meu pai, eu lembrei da minha mãe, da minha casa, e aquilo me trouxe paz e eu consegui dormir de novo. Só acordei depois, quando ele estava lá, e assim, foi um processo doido. Na hora de fazer físio, eu não tinha forças, mas o fisioterapeuta, ele era tão doce, ele já vinha sorrindo e dizia: e aí, você está pronta para caminhar hoje? E como eu estava com inflamação nos vasos, tudo doía, era muito difícil caminhar. As costas doíam, eu não conseguia comer sentada, eu comia num estado meio sentada, meio deitada, e aí eu comecei a andar. Nesse dia ele ficou muito feliz e eu também fiquei muito feliz. E aí eu fui para a enfermaria, meu pai de vez em quando me tirava lá do negocinho e andava comigo um pouquinho, mas eu não conseguia andar por muito tempo, eu ficava tonta, cansada, mas já era uma coisa muito boa, né? Eu estava caminhando. E aí, alguém foi me visitar e me levou umas flores, foi uma tia minha. E essa parte foi muito marcante, porque quando ela chegou com as flores, eu pensei: nossa, se fosse um girassol amarelo, né, é a minha cor preferida, girassol é a minha flor preferida. Só que eu não cheguei a comentar isso com ninguém. Eu pensei e só Deus ouviu. Quando foi à tarde, alguém chegou lá com o girassol. Minhas 2 amigas, assim, da vida, chegaram lá com o girassol e eu chorei muito, muito. E aí eu entendi que, apesar de tudo, Deus estava comigo o tempo todo e que tudo que acontecesse era para a glória dele. Qualquer coisa que acontecesse, então, faz sentido que eu tenha um Instagram hoje para falar sobre isso, se eu tive uma oportunidade de viver isso. Oi, gente! Bom, eu tô muito feliz porque eu tô lançando hoje um novo estilo de vídeo aqui no YouTube, que é onde eu vou contar histórias de pessoas com diabetes. Então, se você tem diabetes e quer compartilhar a sua história comigo e com outras pessoas, você pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Se você conhece alguém que tem diabetes, envie esse vídeo para essa pessoa também. E hoje eu contei a história da Zoe. Eu conheci a Zoe através do Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no link da descrição.
E ela quis que eu falasse, né, o nome dela, porque algumas histórias vão ser de forma anônima. Isso quem vai decidir é você aí, que vai me mandar a história. E, gente, a história da Zoe foi bem desafiadora, né? Esse diagnóstico foram sintomas ali que parecia com alergia, algum mosquito, mas na verdade não era. Ela teve que ficar na UTI por alguns dias. Pensa só o apuro, né, que essa família toda passou. Mas o final dessa história é muito lindo, né? É uma história de muita superação, porque até nos momentos mais difíceis, a Zoe sabia que ela não estava só. Além do apoio da família, ela tinha segurança muito forte em Deus. Ela sabia que tudo que acontecesse estaria sob o controle dele, como ela fala no vídeo. Então é uma história muito linda, é uma história muito emocionante. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aqui nos comentários o que você pode aprender com essa história da Zoe. Eu espero vocês até no próximo vídeo. Tchau!